Estávamos falando sobre quais devem ser as características desse líder. E falamos sobre a área confessional, na qual a gente diz que ele tem o poder para exortar pelo reto ensino. E tem um pessoal que tem dificuldade com essa palavra exortar. Alguns acreditam que a autoridade para dar bronca e agredir as pessoas, quando na verdade exortar é você conduzir pelo reto caminho. A palavra, a exortação é quando você vê alguém andando de maneira não muito correta, traz de volta. Lembra do pastor, da ovelha? Sabe para que serve o cajado do pastor? E tem aquela volta. O cajado do pastor é para ele pegar a ovelha e trazer de volta. Exortar traz essa ideia. Olha a diferença. Gente, eu sou da época em que a igreja excluía as pessoas. Era um horror e uma vergonha. Às vezes a pessoa nem ia, nem aparecia na igreja para não ficar da vergonha. Então, quando alguém pisava na bola, era um negócio grosseiro, hastido, dentro da dimensão igreja, uma visão limitada, que aquilo era pesado ou muito ruim, naquela época se excluía. Então, Verdade. vocês imaginam que horror que era. Então, para vocês entenderem essa questão, tá? Só para deixar muito claro, eu vou colocar em tela aí onde o último texto o último termo que nós trabalhamos na área confessional. Ter poder para exortar pelo reto ensino, o líder cristão deve caracterizar-se por dunatos, capacitado, fortalecido, para calém, encorajar, estimular, animar, incentivar o povo a andar na verdade. Ele aponta, ele mostra qual é o caminho reto, encoraja para andar por ele. E depois eu falei ter poder. Quais devem ser suas características na área confessional? Ter poder para convencer os que contradizem. Antilegontas, elegchet, significa refutar os oponentes, expressa a ideia de falar contra, de objetar, de reprovar os que ensinam falsas doutrinas e levantar-se contra os lobos que atacam a igreja. Aí a lembrança de Atos 20 e 28. Nesse momento eu interrompo a minha apresentação, volto para cá, só para a gente saber onde a gente parou. E agora eu quero convidar vocês a orar junto comigo, pedir a direção de Deus para o ensino dessa noite. Noite fria, noite de outono, não é inverno ainda, mas já estamos experimentando um pouquinho do frio. Faz o seguinte, se você puder, feche seus olhos por um instante, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, é com alegria que nós, nesse momento, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, o teu toque. Pedimos, Pai, porque entendemos que nada acontece sem que o Senhor queira, saiba ou permita. E que o estudo dessa noite, Deus, não fluirá pela força do homem, mas sabemos que, Deus, que ele pode fluir e atingir corações, mudar vidas e acrescentar na vida dos nossos irmãos pela força e pelo poder do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, te damos liberdade plena de atuar e agir em nossas vidas. Toma a direção, todo ato, palavra, nesse lugar, nessa noite, seja conduzido e dirigido pelo Senhor. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, quando Paulo acabou de falar, acabamos de ver aqui, com relação aos falsos mestres, falsos líderes, né? A gente vai trabalhar isso com mais propriedade nos próximos versículos. Mas só para lembrar você, tá?
que esse povo eram os cretenses, e os cretenses tinham aquela péssima fama de serem mentirosos, trapaceiros, de serem enganadores. Eles eram conquistadores também, não conheciam a tradição judaica. Quando o Paulo está escrevendo para o Tito, ele está falando para o Tito assim: ô Tito, seguinte, esse povo aí, eu quero que você escolha líderes que tenham essas características no meio desse povo aí, que tem todas essas deficiências. Eu quero gente que seja séria. Eu quero gente que consiga exortar esse povo a caminhar na direção correta. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos hoje no meio de uma sociedade que tem todas as características dos cretenses. Gente, se você olhar para a nossa política, você vai ver isso com uma nitidez transparente como a água. E outra, hein? Olha o que eu vou dizer para vocês. Não vou defender política de esquerda, direita, centro, meio centro, nada disso. Políticos, eles prometem uma coisa na campanha, quando são eleitos, não cumprem o que prometem e ainda pegam o dinheiro público e dão um jeito de se locupletar. É assim a política no Brasil. E eles não chamam um ou outro de mentiroso. A Vossa Excelência faltou com a verdade. Jeito bonito de chamar de mentiroso, né? Jeito polido, né? Politicamente correto. Vossa Excelência faltou com a verdade. Ou então você não cumpriu a promessa que prometeu na campanha. Vai cumprir. Ele não foi eleito para cumprir promessa. Quem cumpre promessa é Deus. Maldito o homem que confia no homem. Os cretenses não eram diferentes disso. Vou dar outra dica para você. Quer conhecer gente honesta? Solta uma nota de R$ 100 na frente da tua porta. Você vai ver o que acontece com ela. Ninguém vai bater lá, ó, achei R$ 100 aqui. Ventura não é seu. Vou dar outro exemplinho. O Brasil, por um tempo, agora está buscando a valorização feminina. Quantas e quantas propagandas você viu que, para chamar atenção, colocaram mulheres seminuas? Não, tem que valorizar. O país é um país machista. Ainda é, lamentavelmente é. Tem um grupo do outro lado extremista que é feminista. Nada a ver com Deus. Você percebe que nós não estamos muito longe dos cretenses? Nós temos um problema aqui, que nós abordamos superficialmente, né, muito rapidamente, no Brasil, do racismo estrutural. Nós temos esse problema no Brasil. E você acha que os cretenses não tratavam os outros povos de maneira diferenciada também? Eles chegavam nas outras terras, gente. Eles não conversavam, eles conquistavam. Lembra que eu falei da batalha de Elá, do gigante Golias? O pessoal vindo lá de Creta. Você tem noção de como era esse povo? A confusão que era? Não tinham regra, não tinham padrões éticos e morais. O seu Deus era Zeus, que era conhecido e tinha fama de ser um Deus enganador, que engradecia, enganava as mulheres, se relacionava com elas, enganava os homens, e eles tinham consideração por esse Deus, a referência moral dos cretenses era esse Deus. E a do Brasil, gente, não está diferente disso. Isso está sendo gravado. E eu posso dizer com toda a propriedade: o presidente eleito em nosso país, ele foi preso por corrupção.
e foi o cara mais votado e ocupa hoje a presidência do país. Maioria dos brasileiros que têm capacidade de voto escolheram um cara que era ex-presidiário, condenado por corrupção. Ô, Betão, você fala assim dele, você ora por ele? Eu oro por esse cara. Eu oro por ele. E eu quero que nas mãos deles o Brasil dê certo. Eu quero que ele consiga implantar o que ele tem de visão, tá? Para que o pobre possa ter uma condição melhor de vida, mesmo com o passado dele. Porque, gente, o passado não muda presente e não muda futuro. Você que deixa mudar se você quiser. Quando Jesus entra na história, ele muda o presente e ele muda o futuro. Eu creio nisso. Eu creio na regeneração do homem. Os cretenses apoiavam e gostavam da coisa errada. É para esse povo que Paulo mandou Tito e está dizendo para o Tito: Tito, as características do líder devem ser estas. Então eu digo para vocês agora, igreja, Conexão Batista Primeira, Conexão Primeira Batista, a sua característica devem ser estas. As suas características devem ser estas. Observem essas características. Devem ser as vossas características. Continuando, agora, com foco no que tem que ser, aí a gente entra. Deixa eu colocar novamente a apresentação para vocês e continuo. Aí ele entra na área confessional, ter cuidado da igreja. Ah, Betão, para mim não é então, né? O líder cristão, epilemicetai, cuida da igreja, 1 Timóteo 3, 5. Mas também deve cuidar da doutrina, 1 Timóteo 4,16. O verbo significa dar atenção, ficar atento, preocupar-se com o que é ensinado na igreja. Aí você vai dizer assim, ainda bem, eu não sou pastor, eu não sou diácono, não sou diaconisa, não sou pastora, não sou líder de ministério. Então, o que eu acabei de falar, gente, é para todo mundo. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo a palavra para colocá-la em prática. E onde é que a gente vai vivenciar isso? Na igreja. E presta atenção no que eu vou dizer agora. E guardem isso. Se eu falar alguma besteira aqui, e o pior de tudo que está ficando gravado, eu não tenho dificuldade nenhuma em me corrigir. Pastor, o pastor se enganou. Maneira polida de dizer, né? Ou dizer assim, ô Betão, você pisou na bola, cara. Isso aí está totalmente errado. A Bíblia diz completamente diferente. Diz assim. Essa classe tem liberdade para dizer isso. Porque se você fizer isso errado, e você fizer isso, todos aqui vão aprender o certo. E não vão ficar com o errado que eu ensinar. Você tem que ser como os bereanos. Veja se eu estou pregando aqui, se eu estou pregando, estou ministrando, né? Se eu estou ministrando a palavra, corretamente a palavra. Continuando. Agora concluindo. As características do líder cristão. Concluindo que essa aqui é ainda a aula passada. Peçamos a Deus que nos dê essas características, que nos dê o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Cristo está formando em nós o seu caráter. É o que a gente chama de processo da santificação, onde o nosso propósito é chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo. E quando eu falo aqui as características do líder, tá? Da sua vida, quem é o líder? Jesus é Senhor e você é o líder da sua vida. Jesus é Senhor da sua vida.
E você é líder. Às vezes, você é líder da sua casa, junto com a sua esposa ou junto com o seu esposo, ou junto com a sua família. Às vezes você é líder no trabalho. Não, Betão, eu não ocupo o cargo de liderança, eu não ocupo o cargo de chefia, eu, eu sou um, um zero à esquerda lá. Devemos pedir a Deus que nos dê homens comprometidos com a sua igreja e tenham o caráter de Cristo. Eu amei ontem a ministração de ontem, no culto de ontem, quando o pastor aqui, ele colocou a gente ali, exemplificando de quem? De pessoas que você fala assim, a participação dele é mínima na Bíblia, mas o fato dele ter ganhado alguém, e essa pessoa ser instrumento de Deus para ganhar muitas vidas, eu achei maravilhoso aquilo. Porque quando eu leio aqui, peçamos a Deus que nos dê homens comprometidos com a sua igreja, que tenham o caráter de Cristo, quando você ganha alguém para Jesus, e Deus forma nela o caráter de Cristo, ele vai frutificar para a eternidade. Muitos outros serão alcançados, muitas outras vidas serão transformadas. Ah, então não é só para pastor, eu vou pedir que Deus dê pastores assim? Não, pessoas, de um modo geral. E o que vai acontecer? É Jesus quem vai trabalhando na vida das pessoas. Vamos analisar as nossas vidas para adequá-las ao padrão do Senhor, ao caráter de Cristo. Tudo isso, tudo isso é somente as características do líder cristão em 1 Timóteo, do versículo 5 até o versículo 9. Tudo isso, gente, está só do versículo 5 até o versículo 9. Essa riqueza, riqueza. E aí, o, o, o Paulo chega para o Tito e fala assim, ô Tito, tem umas coisas que você tem que ver aí, cara. Ele coloca na carta dele algumas coisas bem interessantes. E aí, nós vamos entrar agora no versículo 10 até o versículo 16. Deixa eu compartilhar para vocês aí. E aí ele começa a falar uma outra coisa muito importante, gente. O perigo dos falsos mestres. Eu tenho esse texto correlato em 2 Timóteo 3, 14 e 17, 4, de 1 e 1, 5. Tá? Eu vou citá-los depois, mas eu estou deixando a referência bem clara aí para você saber com relação ao cuidado com a palavra. Detalhe interessante é que Tito, Paulo, quando escreve para o Tito, além dessa orientação com relação às características do líder, com relação às características que deve ser de todo crente, ele fala o seguinte: muitas vezes, fique esperto, porque podem ter, ó, aparência, jeitão e não ser. Mestres competentes, tais como presbíteros, bispos, pastores, eram necessários para reprovar muitos falsos mestres, que em seu desejo de ganho financeiro estavam descaminhando famílias inteiras. Olha que está em Tito 1, versículo 10 até o versículo 11. Eu vou colocar o texto em tela para vocês, está em tela. Se você tiver no celular, eu recomendo que você abra a sua Bíblia. Eu estou na NVI. Se a sua for na Almeida, vai ser um pouquinho diferente, mas o foco e o objetivo é o mesmo. E ele vai dizendo assim no versículo 10: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados,
pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Só quero salientar aqui uma coisa, para quem não sabe o que é circuncisão, tá? Os judaizantes pegavam pesado com essa questão da circuncisão. Por que eles pegavam pesado com a circuncisão? Caso vocês não se lembrem, Deus, quando começa o relacionamento com o homem, o que ele pede? Que eles sejam circuncidados. O que quer dizer? O que tem a ver circuncisão, Betão? Circuncisão, para quem não sabe, para quem não conhece, é também chamado hoje em dia operação da fimose. Mas em algumas situações, mas o povo de Israel, o povo judeu, todo judeu, ao oitavo dia, quando nasce, ele é circuncidado. Foi uma ordem, foi dada ao povo de Israel. Para quê? Para que eles se lembrassem na sua carne que eles se entregaram totalmente a Deus. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala que a circuncisão agora deve ser no coração, deve se entregar totalmente a Deus. Ah, mas peraí, Betão, quando o povo estava lá no deserto, antes de entrar na terra prometida, eles foram circuncidados também. Foram. Exatamente. Inclusive, eles ficaram vulneráveis aos ataques externos. Por quê? Estavam passando por um processo de restauração. E olha, gente, naquele período não tinha anestesia, a medicina não era tão avançada. Eu vou dizer para vocês que o negócio era bem complicado. Era na carne viva. Para que eles se lembrassem que é na carne eles foram feridos para dar lugar a Deus. E é por isso que Paulo escreve que a circuncisão tem que ser no coração. Quando ele está falando, escrevendo aos Gálatas, ele faz essa colocação que é muito bonita. Por quê? O cortar na carne é você abrir mão dos seus desejos, das suas paixões, e abrir o coração e deixar Deus controlar, Deus dirigir. Para os cretenses, para o pessoal de Creta, o que aconteceu com os que não conheciam a tradição judaica? Os judaizantes vêm e querem impor isso. E com isso, eles afastam as pessoas da igreja. Porque hoje, você imagine hoje, se a nossa igreja chegasse, ó, pessoal, aqui, ó, vai todo mundo ser circuncidado. E tem umas igrejas aí, gente, que começam a adotar umas coisas do judaísmo, que é voltar para a lei, né? Mas eles não impõem a circuncisão. Bom, isso é uma outra história. Mas o que acontece? Opa, tem gente pedindo para entrar aqui e eu esqueci aqui a pessoa esperando. Olha o que que eu fiz. Coloquei, pronto. Aí, gente, é o seguinte. Quando ele escreve isso aqui, imagina o que está acontecendo com os cretenses. Era aquele povo bárbaro, era aquele povo que não conhecia a história dos judeus, era aquele povo que era completamente bagunçado, tipo hoje, Brasil. Você vai conversar com uma pessoa na rua e vai perguntar: escuta, você é contra ou a favor da circuncisão? Ficava vendo, o que é isso? Você é a favor ou contra a festa dos pães asmos? O cara vai dizer: que festa é essa, cara? Onde vai ser a festa? Que pão é esse? Não conhece. Você se lembra, quando você celebra a saída lá do deserto, o cara saindo do deserto, da mesma maneira, gente, os cretenses não conheciam. Ah, eles tinham ouvido falar de Jesus? Sim, porque alguns judeus estavam lá no dia de Pentecostes. Por isso que o evangelho chegou a Creta. Por isso que o evangelho chegou em uma parte ali. E o que aconteceu? Os judaizantes, ou quando os judeus
ouviram isso e falaram, não, esse pessoal que aceitou Jesus aí vai ter que aprender a Torá, vai ter que aprender a lei, vai ter que aprender tudo. Mas você imagina a confusão na cabeça dos caras. E quando Paulo agora está chegando aqui no versículo 10, aí que ele começa a colocar. Porque há muitos insubordinados que não passam de faladores. E é muito legal que ele fala que o faladores aqui, no original, metaiologoi, é a mesma coisa que vão, vazio, inútil. É tipo aquele cara que fala, 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 mas o que ele fala não se aproveita nada. E ele continua. Paulo citou um dos escritores cretenses também, observando que a sua descrição dura e penetrante dos cretenses era perfeita. Está lá no versículo 12. Vamos ler junto? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção às lendas judaicas, nem ao mandamento de homens que rejeitam a verdade. Eu me lembrei agora de uma coisa bem interessante, que a minha sobrinha, quando trabalhou em buffet, ela falava o seguinte: quando é festa de crente, o dono fala assim: não precisa colocar bebida, não precisa colocar bebida, não. Coloca bem pouquinha bebida, mas coloca muita comida, que crente come muito. Não sei se ele conhecia algum de nós, mas tudo bem. Mas o que ele está orientando aqui, gente, é muito sério, tá? E Paulo mandou que Tito reprovasse com toda firmeza aqueles cretenses que estavam ensinando fábulas judaicas, mandamentos de homens, aqueles negócios todo. Nós vamos ver se o profeta que ele cita, o cara que ele cita aqui, é o Epimenides, tá? Ele viveu cerca do ano 600 ali antes de Cristo, tá? Ele é considerado um dos sete sábios da Grécia. A primeira frase, os cretenses são sempre mentirosos, ficou famosa por meio de outro igualmente famoso, o Calimaco, tá? E olha só que coisa louca. Em Creta tinha um túmulo para Zeus. Ah, você falou, Betão, você não falou que Zeus era um deus? Se Zeus era um deus, como é que tem um túmulo para Zeus? Você vê como os caras eram contraditórios, ou, para não dizer, mentirosos, né? Essa era a realidade de Creta. Tinha tudo isso, tinha a influência, além de tudo, a influência dos judaizantes. Ou seja, aqueles que falavam que para ser cristão tinha que cumprir a lei. E olha só, o perigo dos falsos mestres. Para preservarmos a igreja dos ataques dos falsos mestres, suas heresias, é necessário termos uma liderança madura. Como é que é? Liderança madura. Então eu não posso colocar um neófito, uma pessoa sem o mínimo de conhecimento na liderança de uma igreja. O princípio que o texto nos apresenta se vê nessa frase. Entra a frase. Todos cristãos, todos, está faltando um os aqui, né? Deve estar, todos cristãos devem estar preparados. Ixi, errei tudo. Escrever correndo é um horror, olha o que eu escrevi. Para enfrentar o ataque dos falsos mestres. Todos cristãos devem estar preparados. Eu errei aqui duas vezes. Na concordância, e o pior de tudo que foi gravado. Nesses textos encontramos 5 perguntas e respostas que nos ajudam a identificar e nos proteger contra os falsos mestres. Primeira pergunta refere-se à identificação dos falsos mestres. Quem são
os falsos mestres. Como é que a gente identifica esses caras? São insubordinados, revoltados, rebeldes, aquele crente nervosinho. O líder fala uma coisa, mas podia ser diferente. Gente, sem subordinação. E na melhor das hipóteses, falta de respeito. Lógico que a Igreja Batista ela tem uma qualidade que é fantástica. Ela é democrática e a Assembleia é soberana. Ninguém vai ser ordenado pastor, impor as mãos sobre um cara lá que não tenha passado, que vai acontecer, inclusive, nas próximas semanas. Concílio de alguns irmãos. É isso mesmo. Ou alguém que tenha uma vida pregressa dentro da igreja de testemunho, de serviço. Então, os subordinados, fique esperto, são faladores frívolos, falador sem conteúdo, tolo. Sabe aquelas conversas besta? Desculpa a expressão de usar essa conversa que não tem nada a ver. Aquelas brincadeiras esquisitas que não cabem no meio de uma igreja. São enganadores, falsos, com duplos objetivos. Que horror, né? São da circuncisão, grupo que ainda se apoiava na lei legalista. E, gente, cuidado com crente legalista. São gananciosos, têm intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O evangelho sofre até hoje no Brasil por causa de líderes com essa visão. É um horror o que fizeram na igreja brasileira. Algumas igrejas neopentecostais são mentirosos. Só dizem mentiras. O termo cretizar era sinônimo de mentira. Você imagina uma população que era igual aos nossos políticos hoje. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Daqui a alguns meses vão começar a aparecer uns políticos na nossa igreja. O cara só aparece na nossa igreja em época de eleição. E abraça, beija, é um horror, gente. Ontem eu encontrei com um deles. Não, gente, foi um horror. Ele sabe que às vezes o cara, porque a gente tem título, eu sou avesso a título também. Acho que título, o hábito não faz o monge. Eu sou dessa opinião. E título não faz o cara pastor. Nem missionário, nem diácono. Título. Aí quando esse cara me viu, ele só faltou me colocar no bolso e me levar para casa dele. Um horror. Então eu vou constrangido. Porque eu sei que ele é político, eu sei que ele vai participar da próxima eleição e o propósito dele. Sabe por quê? Ele não sabe meu nome e foi a única vez que ele me abraçou. E eu, bom, segue em frente. São feras terríveis. São como animais selvagens, agem pelo instinto, não pela palavra. Tem ventre preguiçosos, glutões preguiçosos só pensam em comer. E, lógico, gente, quem pratica atividade física, que é o meu caso, então, agora puxando a brasa para minha sardinha, tem que ter uma alimentação mais regrada, você tem uma quantidade maior de carboidrato, de proteína ou proteína, para compensar a atividade física. Agora, aqueles que pesam 400 quilos, já não, o peso já. Bom, aí tem um outro problema, né? Ah, Betão, você é contra pessoas obesas? Não, eu sempre fui gordo, minha gente. Eu sempre fui gordinho. E a minha família, todo mundo aqui é bem gordinho. Gente acima do peso. Sempre, desde a minha infância, eu sempre fui acima do peso. Hoje eu estou mais controlado. E eu não tenho problema de barriga. Graças a Deus. Eu tenho o corpo recuado. É diferente.
Mas, quando o cara é só comilão, preguiçoso, só pensa em comer, esperto. São impuros, corrompidos, corruptores. São poluídos e poluidores. Não precisa nem explicar, né? São descrentes, incrédulos, não creem na liberdade do evangelho. Quando é isso, quando se você citando assim, talvez fica difícil de entender. Aí você vai ter que ler Gálatas, porque Paulo fala muito claramente. No caso, ele está escrevendo para o Timóteo, nesse é um versículo, no versículo 15, o que ele quer dizer com isso. Avançando. Tem mentes corrompidas, está no versículo 15 também. Pensamento desviado da verdade. Ascetas, hedonistas. E o que é a seta, Betão? A seta é aquele cara que dirige e não dá seta? Não. A seta. Sabe aqueles monges que entram lá no convento e agora eu vou fazer um voto de silêncio, vou viver no mosteiro? Nós não fomos chamados para ser isso, gente. Você está condenando os monges beneditinos. Para ser asceta hoje, gente, é meio complicado. Você dedicado às orações, privações, santificações, sem ter pronunciado votos. Hedonistas. O que é hedonista? Vem do grego hedonê, o nome de uma guia de Daimon, uma deusa da mitologia grega, que representa o prazer, filha de Eros e Psique. Hedonê era uma representação encarnada de uma vida prazerosa. Eu busco a satisfação. O hedonismo, como doutrina ou filosofia de vida, defende a busca pelo prazer como finalidade da vida humana. Aí você fala assim, Betão, mas pode ter crente dessa maneira na igreja? Os caras estão pregando aqui no ABC a super graça. Viva, goze todos os prazeres dessa vida, porque você já foi alcançado pela graça. Tinha uma igreja aqui, gente, aqui no ABC, estava com 2.000 pessoas, o cara estava pregando isso e tinha 2.000 pessoas de fora, esperando para entrar. E vou dizer um negocinho para vocês, triste. Tinha crente da nossa igreja que estava nessa fila. Avancei. Tem consciências corrompidas, está no versículo 15. Sem consciência, consciência que não acusa, mentes e consciências embotadas. Sabe aquela mente cauterizada, aquela mente que não detecta mais o pecado, que não tem mais sentimento, que acha que tudo é normal? Aquele crente do que tem? Isso não tem nada a ver. Você também está exagerando. Nossa, como você vai espiritualizar tudo. E aí, gente, dá uma olhadinha o que diz lá só para ler novamente, o versículo 15. Opa, cadê o versículo 15? Estava aqui. Ninguém entra, ninguém sai. Versículo 15. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que esses sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E tudo por ganância. Um dos seus próprios professores chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não dê atenção às lendas judaicas nem mandamentos de homens. Rejeitam a verdade. Para os puros, que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas nem mandamentos de homens. Rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os ímpios e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra.
O Paulo não aliviou, tá? São abomináveis, detestáveis, são hipócritas. Sabe o que é o hipócrita? É aquele cara que diz uma coisa e vive outra. E é por isso, gente, que quando eu leio isso aqui, para mim é muito sério. Eu estou ministrando isso para vocês. Eu tenho que buscar viver isso e pedir graça e misericórdia ao Senhor para que eu viva, para que eu possa ter a autoridade para estar ministrando isso para vocês. E, não, você é o cara. Não, não sou a última bolacha do pacote, não. Não me lembro hoje, só hoje, no começo do dia, 2 vezes eu tive que pedir perdão a Deus. Quando eu estava meditando nisso aqui. Complicado. É mais sério. É mais além. São desobedientes, rebeldes, não respeitam as autoridades. São reprovados para toda boa obra, desqualificados, incapazes de realizar o bem. Complicadíssimo, né? A segunda pergunta refere-se à atuação dos falsos mestres. Como atuam os falsos mestres? Como é que eles atuam? Pervertem casas inteiras, atrapalham e arruinam as famílias. Quando o cara vem pregando super graça, a super graça já nos alcançou, agora nós podemos viver o hedonismo. Mas é uma tragédia nas famílias. Imagine hoje, nós vivemos com políticos corruptos, o Supremo votando, dizendo o seguinte: olha, agora vamos, o cara que for pego com uma porçãozinha de droga não é crime. Ele pode para o consumo próprio. Os caras não sabem que existe a Cracolândia. Deve estar em outro país, eles devem estar na Suíça. Achar que vai pode liberar, não tem problema nenhum, não. Isso vai ser votado no pelo Supremo, gente. Eles estão votando isso. Se você for pego com uma porção de cocaína, não tem problema. Você vai falar assim: não, isso aqui é para o meu consumo. Ah, você está com 10 pinos de cocaína, exatamente. É para minha semana e mais 3 dias. Ah, então tá tudo bem. Cara, fica tranquilo aí, tá? De boa. Eu quero trazer isso para o nosso país. É desse jeito. Uma das maiores nações católicas do mundo. Tem um Supremo que está votando isso. Ensinam o que não devem. Ministram doutrinas erradas, não evangélicas. 1 Coríntios 10, 25 e 26. Dá uma olhadinha o que diz 1 Coríntios 10, 25 e 26. Eu vou pedir para quem encontrar, abre o seu microfone e pode ler para a gente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25 e o 26. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25 e o versículo 26. Pode ler na sua versão. Quem encontrar, abre o seu microfone e pode ler para a Abri gente. aqui, pastor. Ok. O 25 fala: comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. E o 26: pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Como tudo que está diante de vocês. Aí o pessoal começa a colocar aquelas doutrinas. Ó, eu já comi, gente. Eu já contei para vocês aqui, né? Eu já peguei um frango na macumba e levei para casa. Tava vivo, só que não deu para não consegui comer, porque quando eu cheguei lá, procurei o frango, cheguei pro meu sogro, cadê o frango que eu trouxe? Ah, vocês demoraram, só sobrou os pés. A família inteira comeu o frango lá, que eu peguei na macumba. Você acha que eu fiquei preocupado? Eu risada.
segue em frente. Mas porque é consagrado pro Cosme e Damião, é pro... Que nada, gente. Tudo foi Deus que fez. Nada é do diabo. Cuidado com isso, gente. Algumas pessoas ficam... Não passam em alguns lugares. Atualmente eu não estou pegando mais trampo da macumba, não, viu, gente? Eu já melhorei um pouco, tá? Deus tem dado graça para minha família, tá? Eu sou do tipo que quando eu passo, eu chuto e falo, sai em nome de Jesus, eu meto o pé. Mas é que agora eu estou andando mais de carro do que a pé, né? Então, não tenho encontrado mais essas coisas. Mas tem um monte de gente que ensina uma série de coisas com relação a isso. Não só isso, como eu acabei de falar, super graça, tem uma série de ensinos aí que a gente tem que ficar espertíssimo. Se ocupam de fábulas judaicas, lendas judaicas, não bíblicas, genealogias, e insistem no cumprimento da prática legalista. Agora, você imagina, aqui no Brasil, eu chegar, o cara aceita Jesus, aí eu falo para ele assim, ó, você vai ter que aprender a genealogia de Jesus. Começando lá de Adão. E você vai ter que decorar esse negócio. Por quê? Uma coisa que a gente esquece. Jesus ensinou uma coisa muito legal. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Como é que é? Jesus disse o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Sabe o que Paulo escreveu? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos redimidos. O nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. A vida que vivo agora na carne é para glorificar Jesus. Eu não faço mais as coisas para mim. Faço para Ele. Vivo por Ele. Para Ele. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Se ocupam com mandamentos de homens, desviando da verdade. Ordens humanas e pessoas que não aceitam a verdade libertadora do Evangelho. Que proibiam o casamento de certos alimentos. Na ocasião, estavam começando a proibir, carne de porco. Pode comer, não. Costelinha, não pode comer. Porque a lei diz que não é para comer. O que, Betão? Costelinha? Não pode comer? Não, pela lei não. Quer viver debaixo da lei? Cara, começa com circuncisão. Depois, carne de porco. Tem todo um esquema. Carne tem que ser coxê. Não é qualquer coisa. Eu gostaria que alguém lesse para nós 1 Timóteo 4, versículo 3 e versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 5. 3, 4 e 5. Eu vou pedir para ler o Ele 3, fala 4 e assim, 5. ele fala assim, 1 Timóteo, que, pode ler, querida. que proíbem o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aleluia. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oh, glória. Glória. Porque pela palavra de Deus e pela oração, santificado. Então eles comeram frango de macumba, comeram. Santificado. Foi Deus que fez, gente. É por aí. Ô, Betão, você é radical, hein? Não, não sou radical, não. É a palavra que está dizendo. Calma, a irmã acabou de ler. Obrigado, querida. Benção. Professam conhecer a Deus. Verbalizam e proclamam que conhecem a Deus. Mas, para mostrar que tem autoridade, para os incautos e deem atenção e eles obedeçam. Aí não tem jeito. Eu vou ler para vocês Mateus, Evangelho segundo Mateus,
Lá no capítulo 7, versículo 15 até o 19. Dá uma olhadinha que legal. Evangelho segundo Mateus, do versículo 15 até o versículo 9, até o 19. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa pode dar frutos ruins, mas a árvore ruim pode dar frutos bons? Nem ou seja, desculpe, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E eu vou ler o 20, que eu não pedi, mas está aqui. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Simples assim. Pelos frutos é reconhecido. Ou seja, não é aquele negócio de falar, o cara aí começa a falar em língua no púlpito. Ah, fica esperto, meu irmão. Fica atento. E essa imagenzinha aí é horrorosa. Para quem está no computador vai ver melhor, que algumas pessoas fazem exatamente isso. Terceira pergunta refere-se ao conceito dos falsos mestres. O que se fala dos falsos mestres? Aí, qual o conceito dos falsos mestres? Os próprios conterrâneos testemunharam negativamente deles. Versículo 12. O poeta Epimenides, do sexto século antes de Cristo, citado por Paulo, testemunhava negativamente deles. O seu testemunho foi verdadeiro, pois cretenizar ou cretizar se tornou sinônimo de mentir. O próprio povo, tá? Deles falava isso deles. Então Paulo falou para o Tito: Tito, fica atento, olha o que estão dizendo desses caras aí. Olha o que os poetas e os pensadores deles estão dizendo. A quarta pergunta refere-se ao tratamento dado aos falsos mestres. Tratar. Gente, como é que quando eu vejo que o cara está fora da Bíblia, está fora do contexto, está falando coisa que não tem nada a ver, eu trato esse cara. É preciso exortar pelo reto ensino, com poder baseado na sã doutrina. Está no versículo 9 que nós lemos. O líder cristão deve ser um estudioso da palavra, deve ser um mestre para ensinar. O líder cristão deve ter sólida base doutrinária para encorajar e admoestar pelo reto ensino a sã doutrina. O tempo não me permite, senão eu vou avançar para franquear a palavra para vocês. É preciso convencê-los com poder baseado na sã doutrina. A sã doutrina, ou o ensino reto, ou as sãs palavras, são o conteúdo do verdadeiro evangelho. Os judaizantes afirmavam que os gentios deveriam se converter ao judaísmo a fim de aceitar Jesus como Messias. Para o judaizante, isso significava, dentre outras coisas, observar a circuncisão, os dias das festividades judaicas e as dietas alimentares previstas na lei mosaica. Eu já citei tudo isso aqui, eu estou só reforçando, antes de franquear a palavra para vocês. É preciso fazê-los calar. Paulo é o objetivo. Devem ser silenciados. Essa é uma expressão muito forte, mas na visão do apóstolo Paulo era necessária. A ideia é colocar uma mordaça para manter a boca fechada, termo usado para os cães que deviam ser controlados. É necessário fazê-los emudecer para não corrermos o risco de pecarmos por omissão, deixando livres para ensinar. Eu vou parar aqui nesse
nessa tela. A gente continua na semana que vem, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a responsabilidade de todo aquele que entregou a vida para Jesus. Quando ouvi uma baboseira sem tamanho, quando ouvi uma besteira que vai levar alguém para o inferno. Eu não estou dizendo isso na igreja, gente. Estou dizendo na rua. Hoje eu tive a oportunidade, eu vou compartilhar com vocês. Eu estava conversando com uma médica, um trabalho que eu estou fazendo em São Paulo, e ela me apresentou um monte de livros que ela ia doar. E estava lá, dentre eles, o Evangelho segundo Allan Kardec, um negócio sei lá do Espiritismo, tá. Ah, porque estava ocupando espaço em casa, eu vou doar. Eu falei, não, você queima. O que você está lendo agora? Ah, eu não estou lendo livro nenhum. Eu falei, então eu vou te dar um livro agora para você ler, junto comigo. Nós lemos juntos, capítulo 1 de João. Ô, Betão, você é o cara. Não, gente, eu não sou o cara. Eu sou um pé de chulé e precisa da graça e da misericórdia de Deus. Eu só consegui ler esse capítulo com essa mulher hoje, porque Deus me deu graça. E é a mesma graça que te alcançou. Porque o Espírito Santo calou a boca dela e o Espírito Santo fez a obra no coração dela. Não sou eu que faço a obra. Do mesmo jeito que Paulo ensinou Tito, põe a mordaça, cala essas pessoas. Hoje Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio de ler o capítulo 1. Você estava trabalhando, você estava roubando, Betão. Quando o Espírito Santo fala, faz, fala, é que ele já fez a obra no coração da pessoa. Mesmo que ela diga para você, não quero falar desse assunto. Quando você começa a falar, é porque o Espírito Santo já fez, já começou a obra naquele coração. E ela leu comigo. Eu li um versículo, ela lia o outro. Eu lia um, ela lia o outro. Eu lia um, ela lia o outro. Lemos o capítulo 1 de João. E ela se comprometeu a ler o restante. E vamos conversar semana que vem sobre essa leitura. Por isso, orem por mim. Como isso aconteceu? O nosso Deus, ele faz. Quando Paulo está falando isso para o Tito, ele sabia que o Espírito Santo podia fazer. Ele sabia da pressão que a igreja estava sofrendo com os judaizantes, com o pecado, do mesmo jeitinho que nós estamos hoje. Do mesmo jeitinho que a nossa sociedade está. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, que tem um presidente que foi condenado por corrupção. A sua equipe ministerial tem o cara que foi preso lá com os dólares na cueca. E aí vai. E foi eleito. O povo brasileiro elegeu. Então, não estamos nada diferente dos cretenses. Então, essa palavra ela é tremendamente atual para a gente. Eu citei o exemplo da Igreja da Supergraça. Não avancei na questão dos neopentecostais e da questão do dinheiro, porque até me dá até asco quando falo desse assunto, de ver o que fazem com o Evangelho. Gente, é para a gente abrir os olhos, ampliar a visão. Isso está acontecendo à nossa volta. A nossa igreja hoje, com 100 missionários, sustentados pela nossa igreja, tornou-se uma referência e alvo dos ataques do maligno. Guarde isso no coração de vocês. Eu falei demais hoje, gente, mas eu tinha que passar isso para vocês, alguns conceitos, e terminar o da aula passada. A palavra é de vocês. Fiquem à vontade, abra seu microfone, fique à vontade. Críticas, acrescentar,
elogios, fica à vontade, aqui a gente está aprendendo e eu creio que nós vamos crescer com a tua palavra. Fica à vontade com aquilo que Deus já colocou no teu coração. Irmã Maria Alice, Pastor, fica à vontade, querida. Eu quero desculpa. falar. Ah, posso falar antes? Pode, querida. Ou essa palavra que você falou com essa mulher, no 9 ele fala assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder. Deus institui este poder na nossa vida quando a gente está pegado à palavra, à sã doutrina. Ele fala assim: tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É impressionante. E você vai na autoridade e você sabe que Deus está fazendo a obra, não é? Ali você sabia que não ia perder a amizade dessa mulher. E você podia entrar com isso. A segurança que a gente tem quando você tem certeza daquilo que Deus está fazendo é impressionante. E a gente vê que não só eles vinham, mas eles vinham ainda com essas seitas judaicas também, né? Com aquilo que era abominável. E ele fala que é para. Eu achei interessante o que ele fala aqui no 13. Quando ele fala que os cretenses, tudo aquele mal deles, ele fala assim: tal testemunho é exato. Não é que você vai para casa depois e fala: nossa, fui muito duro com o fulano. É claro, para aquele que lê e tem a sã doutrina, ele não tem dúvida que aquele cara está ensinando coisa que está desvirtuando as pessoas. E essas casas aqui, eu acho que tinha também, naquela época, como é feito hoje nos lares. Eu acho que ele penetrava e ensinava tudo errado mesmo, nas famílias, nas reuniões, esses tipos de líderes naquele lugar. Que coisa É fato terrível, né? mesmo. Faziam isso mesmo. O É, propósito. e o 15, olha o que ele fala. Lucas 10:8, quando Jesus envia, ele fala, entre numa casa, os 12, os 70, ele fala, entre numa casa e coma de tudo que for colocado lá. Não saia dela e vá para outra. Vamos supor, aqui tem coisa que eu não gosto, não posso, e vou para outra. Quem sabe lá eles comem mais leve. Mas é para comer de tudo que te oferecer ali. Porque nas coisas, aquilo que entra, ele fala que não contamina. É o que sai do nosso coração, é que contamina. E aqui você vê que ele cita muito isso. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Isso não pode, aquilo não pode. Até lembra que eles falavam atabaque, não sei o quê, que não podia tocar na igreja de Deus. Eu falo que o diabo que pegou as coisas e a gente foi deixando para ele. Exatamente. É tudo de Deus, é recuperar tudo para o louvor do Senhor Jesus. Amém. Não É é? isso mesmo. E, Aquilo que o pastor falou, o diabo não criou nada. Deus que criou todas as é, coisas. Exatamente. Aleluia. ele não Exatamente. tem direito de pegar coisa para ele. Tudo que for para a glória do nosso Senhor, beleza. É só isso que eu queria falar. Glória a Deus. Obrigado, irmã Maria Alice, pela contribuição. Eu disse para vocês, gente, é isso que nos faz crescer. É a contribuição, não só a minha colocação, a contribuição de vocês. Até porque eu não expandi esses versículos. Mas o Espírito Santo falou para a irmã Maria Alice, tem que expandir sim, tem que deixar esse negócio bem claro. Isso é bênção. A palavra continua. Ô, Sheila, querida, levanta, abre o teu microfone e fica à vontade. Tá aberto. Então, pastor, é interessante, né? Quando falou, a Maria Alice colocou bem aí no final, né? Aí o pastor pediu para ler o 10 de 1 Coríntios, e aí eu estava lendo aqui o restante, vou ler rapidinho, tá? Só para fazer Ô, minha querida, fica à colocação. vontade. Aí eu li até o 25 e 26, né? E aqui no 27 ele fala assim: se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro.
não da minha, né? Não da sua. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que eu achei Pensa esse versículo, interessante, hein? o que eu achei interessante aqui? Muitas das vezes, olha, a palavra de Deus é muito rica, né? E a É forma mesmo. como o pastor explanou agora, que foi lá, pegou o frango da macumba e tal, é interessante porque muitas vezes as pessoas chegam na gente e a gente, não que a gente não lê, a gente leu, mas naquele dado momento a gente nem não lembra, né? Não sei, eu falando de mim. E a pessoa fala assim: ah, não, mas aquilo ali, aquele alimento ali foi feito em sacrifício. Foi sacrifício. Opa, desculpa. E não pode comer, não. Aí você fica assim, puxa vida, né? Aí você vai numa festa de um parente, aí faz uma festa, vai com algum desenho lá que é demoníaco, e aquela comida ela foi toda consagrada. Mas aqui ele está falando, ó, né? Tudo que você for comer, dê graças a Deus, que nem o pastor mesmo acabou de explicar para nós, né? Para dar graças a Deus e mandar para dentro. Porque tudo é de É isso Deus, mesmo. né? Muito, nossa, muito rico, muito rico. Uma a palavra de Deus é maravilhosa. Bênção, obrigado, Sheila, querida. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Ponto. Mas alguém fica à Queria vontade, só, abre o seu microfone. Se você não eu abriu o seu queria só microfone, eu não consigo te complementar. ouvir. Eu tô falando, pastor. Querida É, Valéria, fica à vontade, querida. desculpa não ligar minha câmera, porque eu tô aqui deitadinha, mas eu tô prestando Sem atenção em problema, tudo. querida. Fica à vontade. Fica Olha à que vontade. interessante. Hoje eu fui no culto das mulheres e o missionário falou dos ciganos. E há muito preconceito com os ciganos, né? E aí Sim, a gente aprendeu maravilhosamente sobre a cultura e etc, né? Até eles disseram que eles não foram lá para tirar a cultura deles, porque é a cultura deles, né? É o Espírito Santo que vai transformando, que vai regenerando, igual a gente só vai ser totalmente transformado quando nós formos glorificados, né? O corpo nosso ser isso mesmo. glorificado. E o que converte é o espírito, né? Porque a carne, ela, todo dia ela tem que apanhar, né? E aí, quando a missionária foi vender, porque eles estavam vendendo algumas coisas típicas, né? E aí, quando ela foi vender um pano de prato para mim, ela pegou e falou assim: Olha, irmã, esse pano de prato foi feito por uma cigana convertida. Ela já é do Senhor Jesus. Eu falei assim para ela: Olha, eu nem tinha tido essa aula, né? Que bênção. Eu falei para ela assim, irmã, mas mesmo que ela não tivesse sido convertida, eu compraria para ajudar a obra do Senhor. O preconceito, como a Sheila falou, a irmã falou, o irmão falou, a irmã Maria Alice falou, muitas das vezes por causa do preconceito, do hedonismo, da religiosidade que a gente carrega, né? Daquilo, olha, não faz isso igual a gente estava lá no culto, né? Olha, não passa perto do cigano porque o cigano rouba a criança. Então, isso vem de geração, sabe? E isso a gente tem que se cair por terra mesmo. A gente tem que orar para que Deus salve, para que Deus resgate, que não sejam essas coisas e sim tudo que nós façamos realmente seja para a glória de Deus, né? Amém. Tudo que a gente fazer. Então era só para complementar mesmo que foi o que aconteceu comigo hoje, porque a irmã que estava, Não a missionária que experiência. estava vendendo, ela estava preocupada de vender um pano que as demais irmãs da igreja poderiam falar, mas não foi uma irmã convertida que fez? Ah, então eu não quero levar para minha casa, porque foi uma cigana que fez, entendeu? Então o irmão Sim, falando isso claramente. só complementa o que eu respondi para ela. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Deus abençoe. Obrigada Obrigado, pela querida aula. Valéria. Obrigado, querida. Mais alguém? Abra o seu microfone.
pelo silêncio. Eu vou pedir para o Sérgio abrir o seu microfone, Sérgio, e agradecer pelo nosso estudo de hoje. Tá bem, querido? Pode ser? Não estou te ouvindo, Sérgio. Seu áudio não está saindo para mim. Tava na caixinha, agora acho que vai, né? Agora sim, agora foi. Tá, joia. Desculpa. Eu fui renovar minha carta semana passada. Eu estava com um livro do pastor Itamiro, de Atos, e aí o médico falou assim: Você é cristão? Eu falei: Sou. Aí ele fez uma pergunta para mim, eu não pude respondê-lo, né? Ele falou assim: Enoque, né, o filho dele, o Matusalém, Enoque foi um homem de Deus, agradou ao Senhor, né? Foi arrebatado. Aí ele perguntou para mim assim: por que Matusalém não entrou na arca, né? Aí eu falei: olha, eu não sei te responder, talvez ele tenha morrido antes, não sei, mas eu vou pesquisar. Mas eu ainda não achei a resposta. Por que Matusalém, Matusalém não entrou na arca? ele viveu Porque o Moisés, né? 969. O Moisés veio Matusalém depois de Matusalém, né? é bem depois, ele morreu antes, muito antes. Morreu. Então essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Tá Ele certo. viveu, aliás, ele viveu 969 anos, tá? É o mais longevo registrado. Ou seja, a É o que Terra era mais muito viveu. boa, é o que mais viveu. E, se Deus quiser, pode fazer isso com qualquer um de nós. Verdade. Mas o mais legal ainda, né, é que o Enoque nem precisou viver tanto. Ele andou com Deus, tanto Deus para si o tomou. Maravilhoso. Por isso que ele não entrou, Matusalém não entrou e muitos outros não entraram na arca, porque, em primeiro lugar, tá, era para a família de Noé. A arca era para a família de Noé. Só para a família de Noé. Deus já tinha selecionado aquela família para representá-lo. Depois o negócio não deu muito certo. Aí ele escolheu uma nação. Mas a coisa não deu muito certo. Aí ele mandou seu filho. Deu certo. Você pode orar agradecendo pelo estudo dessa noite, querido? Nós vamos Vamos acompanhar lá. a sua oração. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo em tua presença. Nós louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por cada vida aqui, cada família representada. Obrigado pela vida do pastor, pela disposição. Obrigado porque estamos aprendendo em família. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que foi ouvido. Ajuda-nos a ter uma vida linda, uma vida que agrade ao Senhor a cada dia. Abençoa cada um aqui, Senhor. Obrigado por mais esse tempo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, Amém. obrigado por esse tempo. Deus os abençoe. Um excelente final de Precioso. semana. E esse final de semana vai ser maravilhoso na Convenção Missionária. Não percam. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe, povo. Amém. Deus abençoe. Amém, Amém, tchau. povo de Deus. Bom descanso para todos. Obrigada. Fui.